que a luta continua. Aleluia, vai em frente. Hoje nós viemos para consumar, para consolidar, para determinar que toda a família JF venha se apossar do dom da riqueza. O fato é que no sábado de 24, já estamos no Natal 25, mas esse sábado, dia 24 de dezembro, ele marcou e muito a história da IJF. Tivemos um sábado, né, Rose? Maravilhoso. Hoje nós estamos aqui, ao invés de estarmos com os nossos assistentes que estão de viagem, nós estamos com a Rose e com a Michelle, né, Michelle? Sim. Foi um sábado hoje Maravilhoso. maravilhoso. Apesar de ter sido muito exaustivo, né, Rose? Mas abençoado. Valeu a pena? Muito. Só de ver o sorriso nos lábios. A dona Luzia está aqui te ouvindo, a dona Luzia está te ouvindo. A alegria delas não Joaquim tem Marques Fernandes, Luzia Fernandes, Maria Luísa e todos os nossos... O Facebook está caindo toda hora. Mas depois a gente passa para o Facebook. Café com Barack também está aqui. Aí, Barack. Café com Barack também está aqui. Como é que é, Rose? Fala aí alguma coisa aí do que aconteceu no sábado. Aí. Uma coisa que te marcou. Fala só a voz. Fica aí, fica distante by. O que me marcou muito foi o áudio que a Jerusa mandou. O áudio da Jerusa. Falando... A Jerusa, por falar nisso, vai estar conosco na próxima quinta-feira na nossa live da família, né? Ela falando assim que como Deus é maravilhoso. Que a menininha falou assim, mas a gente não tem nada, tia. A gente não tem nada. Nós somos as crianças que não temos nada. As crianças disseram que não tinha nada. Que não tinha nada. Nós somos umas crianças que não temos nada. E ela queria muito um chocolate. E Deus preparou uma caixa de bombom para ela. Mas essa criança ficou muito feliz. Isso aí foi o que mais me marcou. Que Deus, Ele providencia tudo. E aí, Michelle, o que foi que marcou nesse sábado? Que nós passamos praticamente o dia todo envolvido, para ser sincero, desde a madrugada de sábado, nós emendamos durante o dia todo do sábado, preparando tudo para as crianças, e nós fizemos o que nós havíamos proposto. Nós adotamos as crianças ali e nós vestimos as crianças com apoio, naturalmente, logicamente, das pessoas que nos ajudaram. Nós demos a elas o Natal, que elas nunca tiveram, e houve muitos episódios que marcou. Nós comentávamos durante a noite toda sobre isso e decidimos vir hoje, o início da IJF aqui, para consumar o dom da riqueza. Eu, a Rose e a Michelle. Né, Michelle? Fala aí o que aconteceu. Elas não querem aparecer, elas falam, não queremos aparecer. Importante só a voz, só, que a gente está acabada. Só a voz. Elas estão só o pó da rabiola. Mas o que foi gratificante hoje foi ver a gente chegando na casa delas e a alegria, a euforia das crianças. Ai, tia trouxe presente pra gente. Ai, eu quero meu presente. Então eles ficam felizes, a alegria. Eles ficam tudo exaustivos. A gente ficou exaustivo, mas eles ficaram felizes. Eles ficaram, ficaram todo felizes, todo contente, todo mundo... A gente saiu de lá feliz. É muito bom saber que foi útil hoje. Foi um sábado abençoado, graças a Deus. O Barack está ali também, participando da nossa live. Nós estamos só o bagaço da laranja. Eu vim dirigindo pela misericórdia, né? E vou voltar dirigindo também pela misericórdia. E vamos estar às 9 horas da manhã na Santa Ceia de Natal. E parece que ainda tem mais alguma coisa para as crianças, né, Michelle? Tem sim. Todas as crianças estão convidadas. Nesse domingo, 9 horas, a tia vai fazer algo para vocês. Vai ter um Natal especial também. Sim. Ali na como é que é? Na IJF Kids. IJF Kids. O altar credenciado, levantado pelo próprio Deus para restaurar as famílias. Para proporcionar para todas as crianças, para todas as pessoas,
o que realmente é Jesus, né, Rose? Porque Jesus não é uma religião, como você sempre fala, e às vezes a gente vê que as pessoas, elas só rejeitam a Jesus por causa da forma que Jesus tem sido levado até as pessoas. As pessoas chegam a pensar que elas são proibidas de existir. Eu via, por exemplo, lá no São Pedro, a Giz dançando, né? Qual o problema de dançar? Né, Rose? Fala aí. Jesus não é religião, Rose. Tá Jesus dormindo, é uma escolha de vida. É que eu tô um pouco cansada. A Rose tá dormindo, gente. Hein? Aí, Baraque. Desculpa, mas fala. Eu tô um pouco cansada. É um pouco cansado. Hoje a gente tá cansados. Nós estamos todos felizes, mas bem cansados mesmo. Segura a onda aí. Vamos encerrar com chave de ouro. Então Jesus não é uma religião. Jesus é uma escolha de vida. Uma escolha de vida. E essa vida ele queria e quer que todos tenham. Baraque está falando ali, deixa eu ver. O sorriso de cada criança pagou todo o nosso cansaço. Todo o nosso sacrifício. Todo o nosso sacrifício. O sorriso de cada criança realmente é muito gratificante. Parece que a gente se renova. A gente encontra força onde não existe força. Eu estava vendo algumas pessoas que me conheceram, porque eu nasci ali no Jardim São Pedro também. E me parece que o Dudu falava assim, o pastor Divino parece que não envelhece. O que faz a gente permanecer, eu me lembro até que os filhos de Israel, nem a roupa envelhecia e nem estragava. 40 anos eles caminhavam pelo deserto e nem as suas vestes envelhecia. Por quê? Porque quando você está no Espírito, ou quando você está fazendo a vontade de Deus, pode ir lá, descansar um pouco as pernas lá. Quando você está fazendo a vontade de Deus, você é inovado, você é renovado, você não envelhece. Esse negócio de que a idade, conversa fiada, porque o Espírito não envelhece, Deus não envelhece. Deus é Deus. Deus é Espírito. E Espírito não envelhece. Você tem tido um envelhecimento precoce porque você ainda não se entregou. Você é um religioso. Você faz parte de uma religião. Você ainda não faz parte do altar credenciado. Você ainda não faz parte do Senhor Jesus. Você ainda não se entregou a Ele. Porque quando você se entregar a Ele de corpo, alma e espírito, e você começar a cuidar, a cultivar a sua fé, que é a fé que te liga a Deus, não é a religião. Não é a religião que te liga a Deus, não. O que te liga a Deus é a fé na palavra de Deus, no espírito da palavra. Quando você tem a fé no espírito da palavra de Deus, e quando você tem o espírito da palavra dentro de você, você não envelhece. 38 anos e 25 madrugadas que eu ando com Deus. Não é que Deus está do meu lado, ou à minha frente ou atrás, não, está dentro de mim. O Senhor Jesus está dentro de mim em espírito. E Ele queria estar dentro da senhora também. Ele queria estar dentro do Senhor também. Ele queria proporcionar para a senhora, para o Senhor, o que Ele tem feito por nós. Ele não tem os seus privilegiados. Ele não é Deus de meia dúzia de gato pingado. Ele deu a vida por toda a humanidade, independente de qualquer que seja o seu grau de instrução, a sua classe social, a cor da sua pele, a sua naturalidade, a sua nacionalidade. Não interessa se você nasceu no Brasil ou fora do Brasil, se você é católico, se você é isso e aquilo, nada disso importa. Se você tem uma condição financeira, se você não tem, nada disso importa. A única coisa que importa é que se você se entregar, esse é o segredo. Eu até comentava ontem com uma pessoa, e falava até do Marcelo que está aí. Eu falei, o Marcelo chegou em Suzano, em 1900, se eu não me engano, 1900 tralalá. O Marcelo chegou quando eu estava no altar, com a vida toda destruída. O Marcelo estava praticamente com a vida destruída, casamento destruído,
a sua honra destruída, vivendo no tráfico das drogas, fazendo tudo que não presta. E ele não teve exemplo disso. É meu irmão, ele não tinha exemplo para fazer isso. Eu sou o irmão dele mais velho, ele não viu eu nas drogas, e muito menos meu pai. Mas ele se envolveu com drogas, ele se envolveu com tráfico, ele se envolveu com tudo que não presta e seguiu no caminho do crime. E quando ele viu que a porca torceu o rabo pro lado dele, quando ele viu que tudo estava arruinado, ele recorreu ao altar. E ele então foi instruído pelo altar o que ele deveria fazer para pôr um fim naquela situação, e ele se entregou. E foi rápida a mudança na vida do Marcelo, como também foi rápida na minha vida. Eu não fiquei 300 anos dentro de uma igreja com a minha vida destruída. Eu cheguei e soube o que tinha que ser feito, e eu fiz. Por que eu estou tanto tempo dentro da igreja e minha vida não muda? Porque a senhora não se entrega. É porque a senhora quer que os outros se comovam, a senhora quer comover, a senhora quer sensibilizar os outros com o seu problema. Você quer alguém que bate nas tuas costas, você quer alguém que chora com você, mas não é chorar, chorar não vai resolver nada. Como diz a Isanéria, o pastor divino é aquele tipo de pastor que manda você engolir o choro, porque chorar não resolve. O que você tem que fazer, você não quer fazer, você não quer abrir mão do pecado, você não quer largar aquilo que você está fazendo que desagrada a Deus, você não quer se entregar, você quer solucionar o problema, mas você não quer compromisso. Deus para você é em segundo plano, o primeiro plano para você é a sua vontade. A Bárbara, filha do Wilson Gonçalo e da Nath, falava sobre isso. A esposa do rapaz que estava com 80% do seu pulmão comprometido por causa do Covid, ela falava sobre isso, não foi, Michele? Sim, né? Foi. Ela disse que ela disse para Deus que ela não queria criar os filhos dela, os 2 filhos. Ela estava grávida, se eu não me engano, de 6 ou de 3 meses. 3 meses. Hã? 3. 3 meses. Ela estava grávida e ela tinha já um garoto. E ela disse, eu não queria criar meus filhos sem o pai. Porque ela tinha acabado de perder também o cunhado. O irmão do Nestor, né? O irmão do Nestor havia morrido de Covid. Então a morte estava rodeando a casa dela. A morte estava lá. E ela botou a cara dela no chão, colocou o joelho no chão e a boca no pó, como diz o Nestor. E ela falou para Deus, eu não queria criar meus filhos sem o pai. Mas que de tudo não seja feita a minha vontade. É isso que é bacana, é isso que é importante, é quando você se coloca, ou quando você se dispõe a querer que se cumpra na tua vida a vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. O problema das pessoas que estão dentro da igreja ou dentro do evangelho, dentro do cristianismo, se dizendo cristão, se dizendo evangélico, se dizendo isso, aquilo, defendendo com unhas e dentes a placa da sua igreja, sou da Deus e Amor, da Metodista, da Presbiteriana, da Batista, eu sou da Universal, sou da Graça, sou da Mundial, sou disso, sou daquilo. O problema é que você fica com essa bobeira, mas a tua vida não mostra nada, a tua vida é uma vida destroçada, é uma vida destruída, é uma vida vergonhosa para você que diz que é de Deus. Tem gente que está 300 anos na igreja, mas a vida dela é uma vida completamente destroçada, né, Michele? Totalmente amarrada, né? Amarrada. Dentro da igreja vive uma miséria do numa inferno, humilhante e fala que é de Deus. Mas por quê? Onde que está o problema? Vamos então esclarecer. Onde está o problema das pessoas que estão enfiadas dentro da igreja e que se diz cristã, que se diz evangélica e está com a vida pior do que a vida do bruxo, pior do que a vida do macumbeiro. O macumbeiro está desfrutando de uma vida melhor que a dela, uma qualidade de vida melhor que a dela. E olha que a promessa é para ela. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu vim para que você tenha uma vida regalada. Ele queria que você desfrutasse. E nós também. Eu falava com uma pessoa que nós estamos hoje no 6º domingo para concluir o propósito, o dom, porque os dons são colocados à nossa disposição. E o dom de adquirir riqueza está à disposição. E nós viemos durante todos os domingos que nós nos propusemos. Hoje é o 6º e o último domingo. Eu estou aqui.
não quebrei um domingo sequer, não faltei, não olhei para o meu cansaço. Hoje, por exemplo, eu poderia muito bem falar, não, Senhor, não dá. Por que não dá? Não dá porque eu fiquei das 3 horas da madrugada, o dia inteiro nas comunidades, rolando para lá e para cá, dirigindo para lá e para cá, atendendo as pessoas, orando pelas pessoas. Eu fui almoçar, que hora que a gente foi almoçar? Almoçar. Almoçar? A gente nem almoçou, jantar. A gente fez logo a ceia. Acho que era 8 horas da noite. Era 8, 9 horas da noite. E decidimos vir direto para cá. Nós estamos aqui esperando a hora da oração, né, cochilando dentro do carro. Quer dizer, a gente não mede esforço, mas a pessoa que está na miséria, ela prefere ir para o churrasco, ela prefere ir para a casa do parente, ela prefere ir não sei para onde, ela quebra a corrente, ela deixa de... Os 6 domingos que nós propusemos para ela vir até a princesinha, tomar posse do que nós estamos vindo buscar e levar para ela, cansado, dirigindo, a gente vem dirigindo, volta dirigindo, é 2 horas para vir, mais 2 horas para voltar, é só dirigindo, é 4 horas de viagem. E a gente chega lá às 9 da manhã, faz o culto e a pessoa naquele comodinho do inferno, aquele comodinho do inferno, aquela indisposição de Satanás para chegar até o altar. E então você vai ficar assistindo a vida das outras pessoas, porque é quem se entrega que conquista, é quem atende que é atendido. Como diz lá em Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará. E aquele que atende será atendido, e o que não atende não será atendido, acabou. Não adianta chorar, não adianta tentar comover com o seu sofrimento, com o seu problema, contar a sua história. Deus não quer saber a tua história, muito menos eu. Ele quer saber se você quer se entregar, porque só quem se entrega que tem direito das promessas existentes na Bíblia Sagrada. São mais de 8.000 promessas, mas não é para a criatura, não é para você que quer, é para quem se entrega. O segredo é se entregar, não é dar, não é oferta, não é sacrifício, é a vida no altar. O santuário que nós levantamos não é para você colocar oferta financeira apenas, é para você colocar a sua vida, e com a sua vida você honra a Deus. Mas se você não quer colocar a tua vida, então não é para você, poxa. Continua com a sua vida, vai se virar, vai tentando sobreviver, vai dando seus pulos para tentar viver ou sobreviver mais um dia ou 2, porque é só o que vai restar para você. E depois que você partir da terra, ainda tem mais ainda, você ainda vai ficar na eternidade no inferno. Por quê? Porque você rejeitou. Deus amou Jacó, mas ele odiou Esaú porque Esaú rejeitou. Esaú desprezou o direito de primogenitura. E você também despreza o que Deus fez por você. Você acha que Deus, que deu o seu filho na cruz do Calvário, já que hoje é dia 25 e se comemora o nascimento de Jesus, talvez se você deixa ele nascer dentro de você. Porque você acha que Deus que deu o seu filho unigênito por toda a humanidade, ele vai abrir uma concessão para você que não quer nada com nada. Se ele não poupou nem o filho dele ele poupou para dar a você a oportunidade de sair dessa bancarrota. Mas você desprezou, você rejeitou, você pensa que Jesus é religião. E Jesus não é religião, Jesus é a luz na mente humana. O Espírito de Deus é a mente iluminada. É você conduzir a tua vida pela cabeça, não pelo coração. É você saber fazer escolha, é você saber tomar decisões, é você não ser uma pessoa que se destrói. Porque você está, por exemplo, você está com o corpo cheio de enfermidade, porque você não se cuidou. Porque você não se cuidou. Eu estou cuidando de um senhor com a minha idade, que ele está só o bagaço da laranja. Por que ele está só o bagaço da laranja se ele tem a minha idade? E por que eu não estou só o bagaço da laranja se eu tenho a idade dele? Porque eu não fiz as besteiras que ele fez com a vida dele, pô. Eu não passei noitadas fazendo o que não presta, eu não fico me embriagando, eu não fico na boate, eu não fico deitando com tudo quanto é pombagira que aparece na minha frente. Sou marido de uma só mulher, eu ando uma vida regrada, eu vou dormir cedo, eu não fico perdendo meu tempo, destruindo o templo do Espírito Santo, que é o corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus. Só que você quer esculhambar, poxa. Você quer esculhambar, você quer viver na orgia, você quer viver na prostituição, você quer viver na promiscuidade, você quer viver no adultério, então você tem que gemer, não tem jeito. Você vai gemer, você vai atrair doença para você, você vai se destruir. E Deus não tem nada a ver com isso, muito menos eu.
porque a vida é sua, você faz dela o que você bem entende. Mas eu quero dizer para você que o prazer do pecado não é compensador. Se o pecado fosse uma coisa ruim, ninguém praticava. Mas o pecado é doce como mel, mas ele arde como fel. Você tem que tomar sua decisão. Você quer viver no pecado e quer desfrutar da vida que a gente desfruta. Você quer comer bem, você quer viver bem, você quer ter uma esposa, você quer ter um esposo, você quer ter uma família. Como que você vai ter uma família se você faz a vontade do diabo? Como que você vai ter uma vida abençoada se você faz a vontade de Satanás? Por isso que nós estamos aqui hoje só para consumar o propósito dos 6 domingos, para levar o dom da riqueza e entregar para os filhos, e também para consagrar essa garrafa de água de 1,5 litro que nós vamos dar na vigília. Na vigília nós vamos dar para cada pessoa essa água que está sendo consagrada, que nós consagramos, para você durante o ano de 2023 trazer toda a sua família para dentro do reino, para dentro da arca. Noé levou a família dele para dentro da arca. Ele, a esposa, os filhos e as noras. Pronto, acabou. O dilúvio veio, não pôde atingi-los. Se você não quer que a sua casa, a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, suas noras, enfim, a sua família não seja atingida pelo diabo, então você vai estar conosco na virada e você vai todos os domingos sacudir com... Como é que é, Michele? Com fé, né? Sacudir com fé, determinação. 2023 será o ano dos milionários. E além dos milionários, também é o resgate da família, né? Todas as famílias. Nós vamos fazer um grande saque e vamos tirar os nossos familiares, nossos filhos, das garras do diabo. Primeira coisa, o Silvio está ali. Silvio está ali. Primeira coisa, nós vamos estourar a bexiga dentro do templo, representando a gente. E em casa nós vamos estourar as bexigas brancas, representando cada componente da nossa casa, determinando que o mal que está nele seja arrancado e que aquilo que tem impedido ele de chegar vai cair por terra e ele vai chegar. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos nos comprometer em todos os domingos do ano de 2023, não é isso? Isso. É esse o ano? Ou tô errado? 2023, tá certo. O ano de 2023, todos os domingos será sagrado. Você vai estar às 9 horas da manhã, faça chuva, faça sol, é a sua parte. O problema é que você se compromete, mas você não tem caráter. Por exemplo, você se comprometeu a estar os 6 domingos e faltou. Vê se o pastor é assim. Quando foi que eu empenhei uma palavra e você viu eu deixar minha palavra cair? Eu morro, mas não deixo a minha palavra cair, porque se eu quero que o Deus da palavra, porque no início ele era o verbo, e o verbo era Deus, ele é a palavra. Se eu não tenho palavra, não tenho caráter, não posso esperar nada de um Deus que tem caráter. Eu não posso esperar nada desse Deus que ele é a palavra. Se eu honro a minha palavra, eu já fico em paz. Por quê? Porque eu já sei que cedo ou tarde, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Eu não tenho dúvida nenhuma, há uma convicção plena dentro de mim por causa do que eu fiz. Porque eu honrei a Deus, ele vai me honrar. E se você quer ser honrado por Deus, então você tem que aprender a honrar a sua palavra. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu não ia deixar o diabo destruir nem a minha vida, e nem a minha casa, nem a minha família. Tanto é que eu e minha casa servimos ao Senhor. Para nós não tem tempo ruim. Se eu disser para minha esposa, para minha filha, nós vamos ficar aqui até 9 horas da manhã. Só não vamos ficar até 9 horas da manhã, porque 9 horas tem que estar lá para fazer o culto. Senão nós ficaríamos. E não é para pegar praia, não, olha lá. O mar está maravilhoso. Não é para pegar uma praia, não é para passear aqui na calçada não, da praia de Pitangueira, no Guarujá. Está cheio de gente aí passeando, desfrutando. Nós estamos numa missão espiritual, porque nós queremos a qualquer custo que Deus venha se manifestar e venha fazer com que os novos milionários, bilionários, trilionários e toda a família seja de fato, de verdade, uma luz. Seu Joaquim Marques Fernandes, Luzia Fernandes, está lá no Paraná iluminando aquela cidade. O Wilson está lá em Olímpio iluminando. Enfim, cada lugar por onde você for, sem religiosidade, sem ser bitolado, você é luz. Foi Jesus quem disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Quem falou tem caráter, sabe o que está falando. Ele disse que eu seria a luz e acabou. Eu chego lá
no São Pedro, por onde eu vou, todo lugar que eu vou, todo mundo fala que tem alguma coisa diferente. Não sabe o que é, mas tem alguma coisa diferente. Essa coisa diferente que tem em nós é a luz divina. É o Espírito de Deus que nos fez ser a luz do mundo, o sal da terra. E se nós somos a luz do mundo, se nós somos o sal da terra, como que nós vamos viver nos limites da miséria? Seja honesto. Tem sentido, Michele? Não, não tem sentido. Hã? Não tem sentido. Não tem sentido, velho. Não tem lógica. Como que pode você ser filho de um Todo-Poderoso e viver na miséria? Se ele é o dono do minha prata, meu é o ouro, como é que você vai viver na miséria? É que você está tentando sair da miséria com a força do teu braço, com os seus conhecimentos, com a sua faculdade, com a sua pós-graduação. Você está tentando trabalhar em 2, 3, 4, 5 empregos. Você está pensando que é pela força do teu braço, pelos teus meios, e não é pelos teus meios. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. E a fé é a certeza, a fé é a convicção. Ela não tem a pressa, ela não fica apressada e nem desesperada. Ela sabe que o Deus dela está providenciando. As coisas vão acontecendo pelos métodos de Deus. Ela vai trabalhar aonde ela está trabalhando, ela vai continuar fazendo o que ela está fazendo e o Espírito Santo vai criando situações. O Espírito Santo vai conduzindo ela, vai levando ela. O Espírito Santo vai trazendo pessoas. O Espírito Santo vai envolvendo ela com coisas e pessoas. A exemplo de Jacó. Jacó, que estava com a cabeça na pedra no deserto de Betel. Ele viu os anjos subir e descer na escada que ia do chão até o topo do céu. E ele diz: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Despertado do sono, ele derramou o azeite na pedra e fez o voto de fidelidade. Se o Senhor for comigo, me der pão para me comer, roupa para me vestir, prosperidade, e me fizer voltar em paz para a casa do meu pai, porque o irmão queria matá-lo. Ele estava foragido, ele estava lá naquele lugar de forasteiro, dormindo com a cabeça na pedra, fugindo do irmão. Mas quando ele empenhou a palavra, porque voto é empenho da palavra, fazer voto é empenhar a palavra. Ele empenhou a palavra: se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão para me comer, roupa para me vestir, o Senhor vai ser o meu Deus e acabou. E eu, tudo que chegar na minha mão, agora vou ser sócio, parceiro do Senhor. Tudo que o Senhor fizer chegar na minha mão, eu vou devolver o dízimo. Aí o Espírito Santo conduziu ele até a casa do tio Labão. Ele foi levado pelo Espírito para a casa do tio. E lá na casa do tio ele começou a trabalhar, cuidando dos animais. No pior trabalho que tinha lá para fazer, que nem José. Ele foi trabalhar na casa do Potifar. E aí daqui a pouco ele virou governador. E Jacó, ele foi trabalhar na casa do tio, daqui a pouco ele ficou mais rico que o tio. Porque ele tinha o dom da prosperidade, Michele. Ele tinha, abre a tua Bíblia aí. Abre a tua Bíblia aí. Abre. Eclesiastes 5,19. Ele tinha o dom da riqueza. Coloca aí, Joaquim, Eclesiastes 5,19. Ele tinha o dom de adquirir riqueza. E ele foi. Aí ele se tornou mais rico. Ele estava prosperando demais. E o tio, ele falou: agora tio, eu estou indo embora. O tio falou: não, rapaz, eu reconheço que tudo que eu tenho é por causa de você. Fica com o teu salário que eu te pago. Ele falou: não quero mais ser assalariado. Cansei. Aí o tio falou: então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos ser sócios. Você fica com os animais mesclados, eu fico liso. Então tá bom. E só nascia mesclado. Jacó usava a fé, colocava a varinha dele lá e os animais nasciam só para ele. Aí o tio falou: não, vamos trocar, eu fico com o mesclado, você fica com o liso. Falei: tá bom. Agora ele usava a varinha, a fé, a vara é a fé. Ele usava a fé, é a fé que você tem que usar, que não usa a minha. Usa a sua. Ele usava a fé e aí começava a nascer só liso. E ele saiu dali mais rico do que o tio. Por que ele saiu? Por causa do que está escrito aí, ó. O Joaquim colocou ali, ó, Eclesiastes 5,19, porque ele tinha esse dom. E todo cristão de verdade, não é o genérico, não é o impostor. Todo cristão de verdade, não precisa ser obreiro, não precisa ser pastor e nem bispo. Se ele for cristão, se ele for um homem de Deus, temente a Deus, marido de uma só mulher, que vive na verdade, ele não mente nem por brincadeira, ele assume o que ele faz. Se ele errou, ele errou. Se ele não errou, ele não errou. Ele não tem medo de pagar, ele não tem medo de perder. Ele sabe que é perdendo que se ganha.
Ele não quer perder com Deus. Com os homens ele não está preocupado com o que os homens dizem e nem com o que os homens falam. Ele não está preocupado com isso. Ele sabe que Deus é maior que os homens. E ele vive na verdade. Ele não tem medo de chegar diante da autoridade, das autoridades, seja ela qual for. Ele não tem medo. Por quê? Porque ele vive na verdade. Ele vive diante da face de Deus e da face do diabo. Ele não tem medo do diabo. Ele não tem medo da macumba. Ele não tem medo da inveja. Ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de alguém puxar o tapete dele, fazer injustiça com ele. Ele não tem medo de nada. Parece que ele é orgulhoso. Não, ele não é orgulhoso. Ele é seguro do que ele é. Ele é convicto do que ele é. Ele não brinca com a fé. Ele não, porque a fé é Deus. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba e com Deus não se brinca. Então ele não brinca com a fé. Ele não brinca com o altar. Ele não desrespeita a autoridade de Deus. Ele sabe que o pastor, o homem de Deus, vai responder pela alma dele. Então ele leva, ele tem a segurança porque ele crê em Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus, estarás seguro. A segurança dele não é o carro blindado, não é a cerca elétrica, não é um monte de gorila em volta dele para dar segurança para ele. Não, ele não está preocupado com isso. A segurança dele é a crença em Deus. E a prosperidade dele é porque ele segue a instrução do profeta. Porque lá está escrito, crede no Senhor vosso Deus, estará seguro. Crede no profeta e prosperarei. Você não vai prosperar porque você tem 300 faculdades, fala 4, 5 idiomas, porque você tem um talento, não sei o que tem, porque você é uma pessoa, isso e aquilo. Não, você só prospera se você crê no profeta, porque Deus já determinou. E ninguém pode revogar a Bíblia. Ninguém pode mudar a Bíblia, ninguém pode revogar, ninguém pode acrescentar e nem diminuir nada do que foi já escrito. É dessa forma que Deus trabalha. Deus trabalha com a Bíblia, por isso que lá no Monte da Transfiguração apareceu Moisés, que representa a Bíblia, a lei, e apareceu Elias, o profeta. Então Deus trabalha com o profeta e com a Bíblia. Deus trabalha com o espírito da Bíblia na boca do homem que ele escolheu, elegeu para fazer o trabalho que ele quer fazer. Como ele escolheu o altar credenciado da IJF e nos escolheu. Não somos culpados de ter sido escolhidos. Talvez seja por causa da nossa intrepidez, da nossa audácia, da nossa convicção, da nossa disposição, da nossa garra, da nossa coragem que ele nos escolheu. E também da nossa decisão de fazer a vontade dele, até contrariando a nossa. Era muito mais cômodo para mim, para minha família, para minha esposa e para minha... A minha esposa tem problema, ela não pode ficar muito tempo de pé, né, Michele? Como que é? A mãe não pode ficar muito tempo de pé, ela tem problema no joelho. Então, aí ela não consegue nem andar direito. Então tá bom, e subiu escada, desceu escada,